E no capítulo dessa quinta-feira, dia 3 de junho, da novela Topíssima, Gabriela se desespera e pergunta para Marinha onde está o Rafael, e Marinha diz que Rafael será resgatado. Rafael é resgatado por um bombeiro. Paulo Roberto diz a Yasmin que é um absurdo terem colocado fogo no botequim com o filho dele, e que se acontecer alguma coisa com o Rafael, os capangas vão pagar. Yasmin pergunta ao reitor de que forma os próprios capangas dele vão pagar pelo que fizeram. Paulo Roberto fala que não interessa e fala que ele está cansado de ficar preso na peixaria e que vai até o restaurante para ver o que está acontecendo. Yasmin impede Paulo Roberto de ir até o local do incêndio e diz que ele vai colocar tudo a perder e que tem muita coisa em jogo. Paulo Roberto, preocupado, fala para Yasmin que é verdade e que, inclusive, a vida do seu filho está em jogo e que ele não consegue ficar mais de braços cruzados. Yasmin fala para o reitor para ele pensar bem, pois não há nada que ele possa fazer no local do incêndio. Paulo Roberto fala que também não há nada que ele possa fazer parado, a não ser ficar olhando para a cara dela de tonta. Yasmin diz a Paulo Roberto que Pedro já ligou, avisando que os bombeiros vão resgatar Rafael e que não há necessidade dele se expor dessa forma, e que se ele for nesse estado local, vão suspeitar que tem dedo dele no incêndio. Os bombeiros colocam Rafael na maca e Gabriela se desespera. O médico pergunta se tem algum parente de Rafael presente e diz que Rafael inalou muita fumaça e que precisará ser levado ao hospital e que corre risco de vida. Bruno, desolado, fala para Canarinho que ele devia ter deixado Formiga ir na padaria comprar os ingredientes e que quem deveria ter ficado na cozinha era ele e não Formiga. Canarinho diz para Bruno ter calma e que ninguém poderia prever que uma tragédia dessa poderia acontecer. Andréa diz a Inês que Sofia ficará chocada com o que aconteceu com Rafael, e Fernando diz que pena mesmo e que foi Formiga que não conseguiu se salvar. Pedro liga para Paulo Roberto e fala que Rafael já foi resgatado e que engoliu muita fumaça. Os paramédicos irão levá-lo para o hospital Alencar e que ele deve ir direto para o hospital e que deve falar sobre tudo pela televisão. Yasmin pergunta a Paulo Roberto para onde ele vai e o mesmo diz que vai ver seu filho. Yasmin diz para o reitor parar de ser cabeça dura e pergunta como ele vai explicar que estava no Vidigal. Paulo Roberto pega uma arma e Yasmin diz para ele guardar a arma. Yasmin tenta impedir Paulo Roberto de ir embora e fala para ele que não pode sair assim com uma arma, mas Paulo Roberto não a escuta e vai embora. Gabriela, desesperada, pergunta para o bombeiro por que a ambulância ainda não saiu para levar Rafael. O médico explica a Gabriela que Rafael teve uma parada respiratória, mas já voltou e que eles precisam estabilizar Rafael antes de levar para o hospital, e que o estado de Rafael é grave e que eles estão fazendo de tudo para levá-lo ao hospital. Tina fala que a noite acabou virando um pesadelo, mas que estava tudo bonito e que todos estavam tão alegres, e como pode tudo terminar desse jeito. Canarinho fala que Rafael tentou ajudar todo mundo e acabou se dando mal. Madalena fala que é verdade e que Rafael acabou pensando mais nos outros do que nele, e Zeca diz que Rafael é um rapaz de ouro. Fernando fala que Andréa que foi incrível e que se não fosse o heroísmo dela, Madalena ainda estaria lá dentro. Andréa pede para Fernando esquecer isso e Inês pergunta por Edivaldo. Paulo Roberto chega de moto ao Vidigal. Pedro agarra Paulo Roberto e diz que ele pirou e que não deveria estar no local. Paulo Roberto fala que ninguém vai impedi-lo de acompanhar o que está acontecendo com seu filho. Pedro diz a Paulo Roberto que ele precisa ter calma e que foi ele que mandou colocar fogo no restaurante e que ele deve ir embora antes de ser reconhecido. O médico diz a Carlos que eles conseguiram estabilizar Rafael e que agora vão levá-lo ao hospital. A ambulância leva Rafael para o hospital. Paulo Roberto segue a ambulância com Rafael. Pedro liga para a Graça e avisa que não vai poder estar de plantão na delegacia, pois está no local do incêndio, que vai dar uma força para o pessoal do bairro e que Formiga morreu. Graça diz a Pedro que ele está justificado e pede para que ele dê as condolências em nome da polícia às famílias. Graça vê na internet que a morte de Formiga foi confirmada e fala a André que isso é muito triste e que Formiga era amigo de Vitor e que estava melhorando a sua vida. André diz a Graça que se ela quiser, ele pode lhe acompanhar para dar a notícia de morte de Formiga ao Vitor, e Graça aceita a ajuda.
Sofia sai correndo desesperada pelo hotel e diz a José que viu o restaurante da laje pegando fogo. Clementina e Andréa chegam ao hotel, encontram Sofia apavorada e se abraçam. Sofia pergunta a Clementina e Andréa se as duas estavam no restaurante da laje e que viu todo o incêndio da sua suíte e que parecia uma bola de fogo no meio do vidigal. Tina diz a Sofia que foi horrível e que o fogo começou na cozinha. Andréa diz a Sofia que foi um desespero e que tudo foi queimado e destruído. Sofia pergunta a Tina se alguém se machucou. Tina diz a Sofia que Marinha e Gabriela estão bem, mas Andréa diz que Rafael não está nada bem. Sofia pergunta a Andréa se Rafael estava no restaurante. Tina diz a Sofia que Rafael acabou inalando muita fumaça e que está sendo levado para o hospital. Andréa diz a Sofia que muitas pessoas se feriram e que o garoto que ajudava na cozinha acabou morrendo. José diz a Sofia que isso é uma tragédia e Sofia fica chocada com a notícia. Rafael chega ao Hospital Alencar e é levado para a sala de emergência. Paulo Roberto chega ao Hospital Alencar e entra no mesmo desesperado. Rafael é reconhecido pela equipe médica e Paulo Roberto tenta acompanhá-lo até a sala de CTI. Paulo Roberto é barrado pelo seu Nelson, que diz que ele não pode seguir até o CTI, e Paulo Roberto diz que Rafael é seu filho e precisa saber como ele está. A recepcionista fala para Paulo Roberto ter calma e a equipe médica vai cuidar de Rafael. Paulo Roberto fala alto e pergunta onde está o respeito com ele e que ele é o reitor da universidade e que é ele que manda e desmanda em tudo e que se ele quiser entrar, ninguém vai impedi-lo. Paulo Roberto tenta entrar na força, mas Nelson não deixa ele entrar. Nelson diz ao reitor que ele tem muito respeito por ele, mas que dessa forma ele vai ter que chamar mais segurança. Gomes diz a Paulo Roberto para o mesmo ficar calmo e que os médicos já vão aparecer para dar notícia de Rafael. Paulo Roberto, desesperado, pede que salvem seu filho. Graça e André visitam Vitor e dizem que precisam falar com o mesmo. Vitor pergunta a Graça se aconteceu alguma coisa e se o seu julgamento foi adiado. Graça fala para Vitor que não é sobre o julgamento e André diz que aconteceu algo muito sério. Vitor fica aflito e pede para Graça dizer logo. Graça fala para Vitor que eles acabaram de ficar sabendo que houve um incêndio no Vidigal, no restaurante da laje. Vitor aflito diz a Graça que é o restaurante da Gabriela. Graça tenta disfarçar e fala para Vitor que os bombeiros apagaram o incêndio e eles não sabem mais detalhes. Vitor se desespera e diz para Graça que Formiga estava trabalhando na cozinha do restaurante e pergunta como ele está. André diz a Vitor que infelizmente as notícias não são boas e que até agora houve uma vítima fatal e que é o Formiga. Vitor fica chocado com a morte de Formiga e diz que isso não pode ser verdade. Vitor diz que Formiga estava muito feliz e que ele ia ser adotado pelo Bruno. Graça fala para Vitor que é assim que ele deve lembrar de Formiga e Vitor pergunta como estão as outras pessoas. André diz a Vitor que todos estão bem, mas Rafael tentou salvar as pessoas e acabou inalando muita fumaça. Vitor diz que Rafael é assim, sempre tentando salvar o mundo e pergunta como ele está. André fala para Vitor que o estado de Rafael é muito grave e que ele foi o último a ser resgatado. Vitor fica desolado. Bruno diz a Marinha e Canarinho que não consegue aceitar por que Formiga morreu e que o mesmo era um garoto alegre e tinha uma vida longa pela frente. E Marinha diz que essas coisas não têm explicação para acontecer. Edivaldo pergunta ao bombeiro se ele já tem pistas sobre o que ocorreu no incêndio. O bombeiro avisa Edivaldo que eles não podem afirmar, mas que o incêndio foi criminoso e que foi achado parte da mangueira do botijão cortada. Os médicos começam a tratar de Rafael e a assistente diz que o mesmo teve parada cardíaca no local do incêndio e o médico diz que as vias aéreas de Rafael estão muito comprometidas. Antônio ouve a fala do médico e pergunta se é Rafael que está ao seu lado. A médica pede para Antônio voltar para sua cama, mas o mesmo diz que Rafael é seu amigo e fala que ouviu falarem sobre incêndio. Antônio tenta se aproximar de Rafael, à força, mas a médica diz que o mesmo deve voltar para sua cama e que eles não sabem detalhes do incêndio, mas que Rafael foi resgatado sim e que agora é prioridade da equipe. Rafael fica entubado.
Antes de continuarmos o resumo da novela Topíssima, já deixe seu like para ajudar nosso canal. E participe conosco e nos diga, de 0 a 10, que nota você daria para essa novela. Além disso, nos diga de qual cidade você está assistindo a novela. Não se esqueça de ativar todas as notificações para que o YouTube lhe entregue os vídeos de resumo da sua novela favorita. Sem mais delongas, vamos continuar com o resumo. Paulo Roberto diz a Beatriz que os médicos ainda não disseram nada sobre Rafael, mas que o mesmo saiu estabilizado do ensejo. Doutora Vera chega no hospital e Paulo Roberto diz que é sobre Rafael. E a mesma diz que já está sabendo de tudo, que vai fazer tudo para salvar Rafael. Paulo Roberto implora que Doutora Vera salve Rafael. Bruno desabafa com o Canarinho e conta que perdeu seu irmão por overdose e que parece que quando a sua vida está feliz, alguma coisa acontece e tudo acaba em tragédia. O Canarinho diz a Bruno que tem jovens que são assim e que andam em má companhia e que tem a impressão que são intocáveis. Bruno fala para Canarinho que seu irmão Diego era assim e que começou a beber várias coisas até chegar na Veludo Azul, que acabou sendo a sua perdição. Bruno começa a se lembrar quando estava tentando salvar seu irmão da overdose. Bruno fala para Canarinho que parece que assim é o seu destino, perder as pessoas que ele ama, primeiro o Diego e agora o Formiga. Bruno se levanta e se desespera e diz que era para ele ter morrido e não Formiga, e Canarinho diz que ele não deve se sentir assim. Doutora Vera aparece e Paulo Roberto pergunta se Rafael está bem. A doutora fica em silêncio.